Esse anime está deixando todo mundo maluco da cabeça, porque os seus mistérios são cada vez mais densos e nós ficamos apenas imaginando e teorizando tudo o que pode acontecer nesse mundo, onde não sabemos absolutamente de nada. Vem aqui conferir comigo o segundo episódio de Tengoku Daimakyo e elaborar junto com o Mano Joe as teorias sobre o que significa cada coisa que está totalmente confusa dentro de sua mente. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Tengoku Daimakyo, episódio número 2. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E fiquem no vídeo até o final, porque nós não vamos só teorizar, como também talvez vamos explicar sobre todas as coisas que estão acontecendo nesse anime. Assim como fizemos em Wonder Egg Priority, que parece beber das mesmas fontes desse mangá e anime, com aquele tipo de mistério insolucionável. Eu vou trazer aqui pra vocês coisas muito interessantes, por isso sempre fique no vídeo até o final. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e vamos direto pra esse episódio. Seguinte galera, o nosso episódio vai começar com a Tóquio conversando com um outro garoto que está na cadeira de rodas. Um bom detalhe de se notar é que parece que a mesma doença do garoto da cadeira de rodas é a doença daquela mulher chamada de Mikura, que passa o cargo de guarda-costas do Maru para a Kiruko. E além desses fatos, a gente ainda tem a cor do cabelo que parecem mostrar que eles têm um certo tipo de ligação além da própria doença. Então isso já é bom vocês notarem. Bom, a Tóquio está conversando com esse garoto, perguntando para ele quais seriam os motivos da Mimihime querer ir para o lado de fora. E aí então o garoto ele vai explicando que assim como eles não sabem o que tem na sala dos professores, que é tudo muito escondido, sempre com portas fechadas, que tem ali um negócio de ar-condicionado para eles, da ventilação e tudo, o faz imaginar que tem realmente um lado de fora, mas o que será que tem no lado de fora? E bom, mesmo que eles tenham tido essa conversa, o garoto parece nutrir alguns sentimentos pela Tóquio, e aí então ele pergunta para ela, dizendo, poxa, você gosta da Mimihime? E bom, quando ela responde que sim, ela gosta, o garoto parece se sentir um tanto quanto desconfortável, porque meio que a sua confissão não funcionaria com ela, então ele simplesmente vai embora sozinho, sem desejar com que a Tóquio vá com ele. E é então que o amor vai sendo descoberto através dessas crianças que não tiveram esse tipo de ensino por aqueles robôs. Bem parecido, mas bem parecido mesmo com Darling in the Franxx, gente. As crianças ali, elas vão conhecendo tudo de forma natural e simplesmente sozinhas, sem precisar com que o robô, por exemplo, ensine algumas coisas para elas, principalmente porque a curiosidade de uma criança, ela é realmente sem limites. É um ponto de imaginação muito mais extenso do que o próprio adulto, que é limitado pela própria sociedade quando crescemos. Então o que vai acontecer logo a seguir é que a Tóquio vai continuar andando ali por aquela florestinha deles, até que ela encontra duas meninas ali se beijando. E aí quando ela olha, ela fala, tudo bem, elas estão se beijando, mas ela não tem noção do que é um beijo de fato, tanto até que ela mexe na sua boca, porque aquilo lhe incita a ter vontade de, quem sabe, experimentar esse algo novo, que as crianças acabaram descobrindo que era o beijo. Não sabemos se aquelas crianças se gostam ou não, mas elas estavam ali experimentando. Por que tudo isso? Porque todos nós temos esse senso de curiosidade dentro de nós, mesmo até quando não somos incitados ou mesmo até quando não vemos isso acontecer. Provavelmente essas crianças, elas tiveram a brilhante ideia de falar, nossa, o que será que acontece quando eu junto lábio com lábio? Não sei! Tanto que elas acham que elas estão fazendo uma brincadeira e por isso elas dão uma certa risadinha e saem correndo. Elas não têm o sentido de que aquilo seria errado ou então imoral ou então qualquer outro tipo de coisa. Elas simplesmente são livres para pensar da forma com que elas quiserem. E aí então a Cucu, aquela menina que parece meio que um sapinho assim, né? Ela pega, sai correndo ali com um desenho do garotinho que faz vários desenhos ali de peixes estranhos, de bichos estranhos e tal, mostra pra Tóquio, só que aí a gente descobre que esse rapaz prometeu pra Tóquio que ele daria
todos os desenhos para ela. Por isso ela começa a ficar brava com a Cucu no primeiro momento, mas ao perceber que ela ganha todos os desenhos e que ninguém ganha nada, assim como a Cucu ganhou apenas aquele, e não é justo que só ela obtenha aqueles desenhos, ela percebe que, bom, eu tava errada. E é então que ela pede desculpas para a Cucu. Mas o outro detalhe é, vocês perceberam que a Cucu, ela tem ali meio que uns poderes, porque o modo que ela consegue se prender na árvore parece um tanto quanto como se fosse uma aranha ou então reflexos de um sapo, mostrando que essas crianças, elas são super habilidosas. E eu começo até mesmo a teorizar que esses bichos, os Hirukos, comedores de homens, são experimentos feitos naquele paraíso do tomate, e aquelas crianças são as crianças superdotadas, que são como se fossem híbridos entre Hirukos e até mesmo humanos. E a partir desses experimentos foi assim que surgiu essa calamidade. Anotar essa teoria? Vai guardando aí porque tem mais coisa ainda. Porque depois disso tudo, a Tóquio, depois de ver duas meninas se beijando e depois de ver ali o seu desenho sendo tirado de si, ela começa a sentir ciúmes e inveja das outras crianças, vê que a Mimihime tá ali ao lado do seu garotinho amado, e aí ela vai lá e tira a Mimihime como se fosse uma criança mimada, senta do lado dele e fala: por que você deu o desenho pra ela? Você disse que daria todos pra mim. Aí ele fala: não, mas relaxa, o próximo desenho vai ser seu, porque a imaginação desse cara voa à solta. E talvez os seus desenhos estejam ligados às pessoas que se transformam em Hiruko, principalmente porque nesse episódio vai ser nos contado que o Hiruko, ele meio que devora, ele se une às outras pessoas. Ele não só come, mas ele meio que faz como se ele estivesse se unindo àquela coisa. E isso é muito interessante de notar, porque talvez esses desenhos estejam ligados diretamente às formas que os Hirukos acabam tendo, ou então que os novos animais na face da Terra vão ter em suas formas. É como se esse garoto criasse esses bichos a partir da sua imaginação. E outra pessoa que fica de olho nisso tudo é aquele menininho que fica mexendo com as coisas eletrônicas e tal, que tem o cabelinho ali mais cinza, e aí ele recebe uma mensagem da Mimihime após ela tomar um banho maroto, e ele recebe mensagem dela mesma com nudes, isso mesmo, vendo ela totalmente como veio ao mundo, e aquilo deixa o garoto todo animado. E por que todo animado? Porque está sendo ativado aos poucos a curiosidade de cada um deles, e parece que a Mimihime gosta desse rapaz e esse rapaz também gosta dela. Eles têm ali um tipo de conexão. E é então que a Kiruko, a nossa personagem principal que fica do lado de fora junto com o Maru, acaba acordando depois de um pesadelo, provavelmente, pelo menos é o que parece, ela estava suando bastante. E aí o Hiruko, né, o comedor de homens, está lá só bisoiando ali na janela assim, ó, querendo comer eles ou fazer alguma coisa desse tipo. E é então que enquanto ela tá lá, ela acaba acordando e percebe que tinha um sonífero na comida deles e que aquela mulher fez tudo aquilo de propósito, provavelmente querendo dar de comer ao Hiruko. Então ela tava só usando o Maru e também a Kiruko, gente. Pelo menos isso é uma grande possibilidade, visto que ela acha que o seu filho, Yuto, é o próprio comedor de homens. E é aí então que a Kiruko, ela chama o Maru e eles começam a enfrentar ali o comedor de homens, conseguem atirar ali no meio do escuro. A animação, aliás, estava belíssima, assim como a abertura, que tá sensacional, né? A direção tá perfeita, gente. E aí eles começam a dar uns tiros no comedor de homens, só que quando eles vão dar o tiro final para poder vencer de vez ele, a mulher simplesmente impede e fala: esse é o meu filho, por favor, não machuquem ele. E aí o bichinho fica lá como se estivesse numa boa e tudo, e aí ela fala: ó, eu sei que seu filho foi devorado por ele, eu já vi isso acontecer e tudo mais, só que esse bichão aí, ele é perigoso, né? Ele na verdade não tá nem aí pra você. E a mulher fala: não, olha, ele não faz nada, tá vendo? Ó, meu filhinho, olha, tá tudo bem com você, não sei o que. E aí quando a mulher menos espera, simplesmente a cabeça dela é cortada, o seu corpo inteiro é cortado ali pelos chicotes que aquele bicho tem. E aí os dois têm que partir pra cima do bichão, mais uma vez, dessa vez para matá-lo. E quem vai matá-lo de vez vai ser o Maru. O Maru que num primeiro momento, quando a Kiruko parecia muito fria ao ver a mulher morrendo, né, lidando com aquela situação como ela deveria ser lidada, porque eles precisam sobreviver, ela na verdade estava chorando, né, ele percebe que ela estava assim magoada, que ela não estava sendo fria, e aí ele vai pra cima do bichão sozinho para poder vencê-lo, e aí nós conhecemos de fato ali o seu poder. O seu poder parece que ele entra diretamente dentro da alma dos Hirukos, e a partir disso ele meio que
acessa o ser do bichão ali até encontrar o seu coração e pum, arranca o seu coração de dentro e aí mata de vez o Hiruko. A partir do toque das suas mãos no corpo do próprio Hiruko e encontrando assim o coração daquele bichão. Então finalmente descobrimos ali um pouquinho mais sobre os poderes que Maru carrega junto a si. E aí o que vai acontecer? Eles vão ter que ir embora daquela casa, pegam, recarregam ali as baterias, né, que precisavam para a arma, chegam até a teorizar que essa mulher talvez estivesse ali pegando os hóspedes e trazendo eles diretamente à morte, né, dando de comer o próprio comedor de homens. E aí que é interessante, o comedor de homens é inteligente e ele não matou a própria mãe, talvez não pela consciência ali do seu filho que ainda estivesse dentro daquele corpo, mas sim porque aquela mulher era necessária para trazer mais hóspedes para que ele pudesse comer. Ou seja, ele só pegava e usava aquela mulher porque ela ainda servia para trazer mais pessoas lá para próximo, e aí ele poderia comer à vontade sem parar, sem perder sempre a sua comida, ao invés de acabar matando a mulher e não ter mais ninguém ali nas redondezas daquela casa, mostrando que aqueles bichos, eles não são simplesmente animais, mas sim são muito inteligentes. Bom, então que esses dois saem dali e pretendem ali cruzar o rio, fazendo ali uma jangada para que eles cheguem no outro local, no chamado Paraíso. E enquanto isso, a Tóquio fica cada vez mais curiosa sobre o que tem atrás da sala dos professores, o que tem naquele local, e será que eles chegando naquele local, eles chegarão no mundo exterior? Bom, ela acaba pegando ali uma bolinha, depois acaba encontrando ali o outro garotão ali que tem reflexos muito ágeis, e ele pegou simplesmente dois robozinhos para ver se ele chegava até o alto, sempre incitando a curiosidade das crianças em tudo quanto é coisa que tem nesse anime. E aí então ele vai subir até uma parte, só que aí os robôs meio que, né, acabam bugando ali, não aguentam mais o peso depois de uma certa parte, e é então que o moleque cai, mas o moleque não morre, o moleque não se espatifa, ou seja, ele tem um corpo sobrenatural e sobre-humano. A Mimihime até fica assustada e dá um abraço no garotinho que acaba sangrando para mostrar mais uma vez que eles têm ali um certo tipo de conexão, ou então, se eles não se gostam, pelo menos eles estão bem interessados no que acontece quando seus corpos estão totalmente pelados, nos dando a entender que, bom, eles podem ter ali algo a mais do que só beijos. E é então que nós voltamos ali pro Maru junto com a Kiruko, eles chegam no outro local onde tem ali umas fazendas agrícolas e tudo. Tem um povo ali que resolveu viver de forma super simples, mas temos uma conversa bem interessante onde a Kiruko diz: olha, a gente precisa descobrir mais sobre o passado do próprio Maru para aí sim nós descobrirmos onde está esse paraíso dos tomates. Por isso é muito necessário que todas as informações que eles têm dos guarda-costas que estavam ao lado do Maru esse tempo todo possam lhes dar dicas. E aquela arma que a Kiruko tem simplesmente foi dada por essa Miruka, né? Essa Miruka que parecia ser ali uma pessoa que cuidava do Maru e tudo mais, e que pede para que a Kiruko continue cuidando dele e que leve ele ao paraíso. E um outro detalhe é, tem ali um tipo de injeção que deve ser inserido na Tóquio, que é a pessoa que é muito parecida com o Maru. Talvez com isso ela seja curada, ou então ela descubra as verdades do mundo, ou então seria como se fosse uma maçã no Jardim do Éden que traz o conhecimento e a verdade para ela. Nós não sabemos qual é o objetivo desse pessoal de fora e muito menos daquele pessoal de dentro daquela redoma. Mas uma coisa é certa, isso tudo tem ligação com a própria calamidade. Bom, então que conhecendo esses caras aí dessas fazendas ali, que eles resolveram viver numa boa depois da calamidade e tal, não parecem ter muitos riscos ali dos comedores de homens, e aí então eles ficam lá comendo, recebem umas comidas e tudo mais, só que ninguém reconheceu o Maru, então aquele logicamente não é o paraíso e a pessoa que ele está procurando não está por lá. E aí então o Maru acaba encontrando ali um sinal em uma caixa que é o mesmo símbolo que tem na arma da Kiruko, e isso talvez tenha ligação com o que eles estão procurando. Só que mais do que isso, vem uma parte super interessante, porque um cara acaba reconhecendo a Kiruko dizendo que ela é a Kiruko não sei lá o que era uma antiga corredora de kart, que depois que matou o seu irmão em uma corrida, não entendemos o porquê e o contexto de tudo isso, ela acabou simplesmente sumindo faz uns 5 anos. E é então que o negócio começa a ficar um tanto quanto sério, porque o cabelo dela era totalmente preto, e mesmo que o Maru tenha dito que não era ela, que tal e tal,
tal, a gente já começa a ficar um pouco confuso sobre a verdadeira história de Kiruko. E o que ela sofreu e o que ela passou na sua vida. Porque ela deu a entender que sim, ela é aquele mesmo Kiruko ou mesma Kiruko, então a gente fica um tanto quanto confuso nessa parte sobre os mistérios que se escondem ali na vida dela, principalmente sobre a sua idade e coisas que ela procura ocultar. Bom, de toda forma, eles adquirem cada vez mais pistas e aproveitam ali para usar o navio daqueles caras onde eles estavam, porque eles recebem alguns mantimentos lá de Tóquio, e é então que eles vão se dirigir novamente, provavelmente para Tóquio, para tentar solucionar ali algumas dúvidas dentro da sua mente. E é então que o Maru resolve ali se confessar para Kiruko, dizendo que gosta dela, que tá apaixonado por ela. Ele tenta beijar ela fala assim, não, não me beija não, e tal. E aí ela começa a explicar para ele que é o seguinte, mesmo tendo corpo de mulher, ela tem ali na cabeça dela uma mente de homem. E aí ele fica sem entender nada e nós também, porque não parece ser algo como uma pessoa que se identifica como homem, mas sim uma simples cirurgia. Tanto até que as suas marcas dentro do seu corpo, entre outras coisas, até mesmo com ela ali beijando o próprio espelho, quando ela ia fazer aquilo, você pode ter o sentido de que ele, como mente de homem, o Kiruko ou a Kiruko, não sei mais o que dizer, se sente totalmente atraída por si mesma e queria se beijar, queria ver como que é beijar ali uma mulher, visto que ele tem a mente de um homem. Então isso fica meio que interessante, começa a meter alguns mistérios ali que a gente vai ficando cada vez mais curioso e se encerra ali o nosso episódio. E aí vão algumas teorias aqui da minha parte, gente. Eu acho que ela sofreu, ou ele sofreu ali uma cirurgia, então foi uma troca, vamos falar assim, de cérebros, onde talvez o seu irmão não tenha morrido naquela corrida, mas sim tenha sido salvo naquele momento fazendo essa troca de cérebros. Ou então, talvez ele teria morrido, mas o seu irmão acaba o salvando, trocando, né, o corpo, e o seu irmão não seria irmão, seria na verdade irmã, e por isso ele está em um corpo de mulher. Então, cara, tem muita coisa nesse anime que tá muito confuso, mas tá muito, mas muito interessante. Essa pelo menos é a minha teoria inicial, eu gostaria de saber a de vocês, e claro, gente, eu não deixei passar nada aqui e eu quero saber o que vocês acham que pode acontecer nos próximos episódios e das teorias que eu comentei, beleza? O Manjo está indo nessa e talvez esse anime eu consiga acompanhar episódio a episódio porque os mistérios estão muito interessantes e eu quero comentar junto com vocês, quero ver as suas teorias também. Joe tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!